Uma pessoa tem 95 quilos e o seu médico aconselhou, então, que ela perdesse 20% do seu peso atual. A gente quer saber quanto é, então, a indicação de peso que o médico fez, ou seja, depois de perder esses 20%, qual será o peso dessa pessoa? Gente, aqui nós temos duas possíveis resoluções, dois jeitos de se resolver. Ou nós calculamos 20% de 95 quilos e depois a gente vai fazer a subtração aí desses 95 menos o valor dos 20%. Ou então, a maneira mais prática, no meu ponto de vista, é pensar que estes 95 quilos equivalem a 100%. Certo? Então, se ela vai perder 20%, nós vamos pensar que 100% menos os 20%, a gente teria, então, 80%. Ela deve ficar com 80% do seu peso, da sua massa, certo? Então, nós vamos pensar que esses 80% podem ser transformados em decimal. 80 dividido por 100. 80 dividido por 100 é 0,80. Então, a maneira mais prática é pegar os 95 quilos e multiplicar por 0,80. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 9, 0. 8 vezes 5, nós temos 8 vezes 5, 40. Sobe o 4. 8 vezes 9 é 72. 72 mais 4, temos 76. Somando, então, ainda temos que multiplicar o 0, esquecemos. Mais uma casa, 0, 0. Agora sim, podemos somar 0, 0, 6 e 7. Duas casas, duas casas. Esses zeros não valem nada pra gente nesse momento. Então, nós sabemos que se essa pessoa perder 20% da sua massa, então ela vai passar a pesar 76 quilogramas. Esse foi o peso indicado pelo médico, então, que ela deveria estar depois de reduzir 20% da sua massa. O preço de um artigo triplicou. Então, qual foi o percentual de aumento que ele teve? Gente, se triplicou, quer dizer, se ele valia 100%, ele passou a valer 300%. Então, se a gente pensar, esses 300%, eles representam 100% mais 100% mais 100%. Então, vamos interpretar o que significam esses 300%. Ele já valia 100%, esse já era o valor dele, o valor total. Ainda ele foi aumentado mais 100%, mais 100%. Isso quer dizer que o percentual de aumento que ele teve ao triplicar o seu valor foi um aumento de 200%. Você já percebeu que esses 100 primeiros, o primeiro 100% é o valor do artigo, ele já valia 100%. E aí, então, a gente aumentou 100% mais 100% para fechar os 300%, o que nos indica que, para que ele tenha triplicado de valor, de preço, nós temos um percentual de 200% de aumento. Sabendo que uma certa mercadoria custava R$ 12,50 e teve um aumento, passando a custar R$ 13,50, qual foi a porcentagem de aumento? Então, agora a gente quer descobrir a porcentagem de aumento. Existem vários caminhos para que a gente possa chegar a essa porcentagem. O caminho mais simples e mais rápido é, então, a gente perceber que, do valor que era para o valor que passou a ser, ela teve um aumento de R$1, certo? R$1 de aumento, então, porque de 12,50 passou a ser 13,50. Então, nós queremos saber quanto esse R$1 representa do valor que ela era. Ela era 12,50. Então, quanto é R$1 referente a R$ 12,50? A gente pode trabalhar com o conceito de razão, ou então perceber aí, aplicando também a regra de 3, pode ser. Na regra de 3, a gente teria 12,50 representa 100%, este R$1 representa quanto por cento? X. E aí você pode resolver tranquilamente, ok? Então, pensando nesse sentido aqui, que é um sentido diferente da regra de 3, mas que vai chegar no mesmo resultado, a gente tem de 250, de 12,50, perdão, não de 250. De R$ 12,50. O que a gente vai fazer é pegar esse R$1 e dividir
por 12,50. Como as casas decimais são iguais, a gente pode tirar as casas decimais. Ficou 100 dividido por 1.250. 0, acrescentamos o 0. 1.000 dividido por 1.250 ainda não é possível. Então, vamos organizar aqui para que caiba mais 0, 0, 0. Então, colocamos mais um 0 aqui. Agora sim, temos 10.000 dividido por 1.250. Sendo que 8 vezes 1.250 é exatamente 10.000. Subtraindo, ficamos com 0. Então, o R$1 dividido por 12,50, a gente tem 0,08. Como nós queremos saber a porcentagem, aqui nós estamos com o decimal, basta que a gente multiplique isso por 100. 0,08 vezes 100 representa 8%. Gente, se vocês utilizarem aqui a mesma situação, só que por regra de 3, vocês já chegarão direto nos 8%. Então, tanto faz o caminho que você vai usar. O que interessa é que você pense o que é que essa questão queria que a gente encontrasse. Quanto esse R$1, esse aumento que a gente teve, representa sobre o preço inicial. E o preço inicial era 12,50. Na forma de razão é a maneira mais rápida e mais prática para esse caso. A questão número 4 é uma questão que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com a interpretação. Olha só. Para um certo concurso, inscreveram-se 27.200 candidatos. No dia da prova, 15% faltaram do total de inscritos. Se o número de aprovados foi 1.156, qual o percentual de aprovação em relação ao número de comparecimentos foi de... Então, a gente quer saber o percentual de aprovação em relação ao número de comparecidos. Gente, vamos pensar juntos. Olha o esquema aí que eu já coloquei no quadro para adiantar um pouquinho o nosso serviço. Nós temos 27.200 candidatos que foram inscritos. No dia, faltaram 15% destes 27.200. Então, os que compareceram, a quantidade de aprovados foi 1.156. Nós queremos saber qual foi o percentual de aprovação para o número de comparecidos. A primeira coisa que nós temos que saber é quantos compareceram. Então, olha só, se 15% faltaram, nós precisamos saber quanto é 15% de 27.200. Para isso, esses 15% em forma de decimal 0,15, ou lembre-se, 15 dividido por 100, 0,15. E aí nós temos 27.200 vezes 0,15. 5 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 7, 35, mais 1, 36. 5 vezes 2, temos 10, mais 3, 13. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 2, 2. E ainda 0, 0, 0, 0, 0. Somando tudo isso, 0, 0, 0, 8, 10, sobe 1, 2 com 2, 4. Aí, olha só, nós temos duas casas decimal, duas casas e a vírgula. Ou seja, 4.080 candidatos não compareceram no dia. Ou seja, como é que a gente vai fazer para entender agora, para descobrir agora, quantos candidatos compareceram? Basta que a gente pegue os 27.200 e diminua os 4.080. Então, aqui nós teremos 0, vamos fazer o empréstimo, 10 menos 8, 2, 1 menos 0 é 1, 7 menos 4, 3 e 2 menos 0 é 2. 23.120 foi a quantidade de candidatos que compareceram. Ou seja, na nossa razão, nós vamos colocar esses 23.120 que foram os que compareceram. Agora, eu quero o percentual de aprovação para o número de comparecidos. Aprovados, 1.156. Então, 1.156. Quando a gente dividir 1.156 por 23.120, nós temos aqui 0,05. Como nós queremos em percentual, multiplicamos por 100. Então, nós temos aqui 5%. Ou seja, 5% foi o percentual, a porcentagem de aprovação
número de aprovados pelo número de comparecidos. Sempre tomando bastante cuidado com a questão da interpretação nesse caso, certo? Fazendo passo a passo com calma, observando aquilo que a gente está pedindo, o que é que está solicitando. Você tem um anúncio aí de uma liquidação de geladeira e nesse anúncio diz o seguinte, que essa geladeira ela pode ser comprada a prazo ou à vista. Na opção a prazo, a gente vai pagar 10 pagamentos mensais de R$ 138. Ou seja, se nós comprarmos a prazo, nós temos 10 vezes R$ 138, o que custa então R$ 1.380 por essa geladeira. Ainda tem uma segunda opção, que é a opção à vista. Nessa opção, a gente tem então o valor de R$ 1.200. Então, aqui, os R$ 1.200, que é a opção à vista. Vou colocar aqui, à vista, certo? Para a gente observar. Aí, a gente tem o seguinte questionamento. Caso um cliente opte pela compra a prazo, da forma que está anunciado, qual será, no final, a porcentagem que representa o valor pago a mais no pagamento parcelado em relação ao preço à vista, a mais no preço parcelado em relação ao preço à vista? Então, pensamos quanto que ele paga a mais. Se a gente fizer a subtração aqui, nós temos R$ 180 que a pessoa vai pagar a mais. Então, vou colocar aqui. É o que ela vai pagar a mais no preço a prazo do que à vista. A gente quer saber quanto isso representa em percentual. O que nós poderíamos fazer? Tem duas maneiras. A gente pode aqui fazer exatamente por regra de 3, em que nós teríamos os 1.200 que representam 100%, porque ele quer saber em relação ao preço à vista. Então, os 180 quanto vão representar em percentual, certo? E a gente vai fazer por regra de 3, o que nós teríamos aqui 1.200 vezes x, 1.200x, 180 vezes 100, teríamos 18.000. E então, x seria igual a 18.000 dividido por 1.200, o que representaria para a gente 15%. Essa seria uma forma. A outra forma é usando o conceito de razão. Nós temos 180 de um total de 1.200. 180 dividido por 1.200, teríamos 0,15 vezes 100, o que nos representa 15% também. Então, qualquer uma das duas formas, nós chegaríamos ao mesmo resultado. Numa loja, o preço de um par de sapatos era de R$ 140. Então, vamos colocar lá que o preço desse sapato era de R$ 140. E ainda, diz que para iludir os clientes, os consumidores, o dono aumentou o preço de todos os artigos em 50%. Quer dizer que ele pegou esse artigo, aumentou 50%, para posteriormente anunciar um desconto de 20%, passando então a ter um valor este par de sapatos. A nossa pergunta é, esse par de sapatos, ele ficou aumentado em quantos reais? Ou seja, quanto ainda ficou a mais o valor do que se a gente tivesse aí esse 140 só menos os 20%. Então, vamos pensar o seguinte. Quando nós temos R$ 140 mais 50%, lembrem que o 50% é metade. Então, a metade de 140 é R$ 70. Ou seja, quando a gente pega esse 140 mais R$ 70, nós temos R$ 210. Foi o preço que passou a ser este sapato. E depois, então, ele teve um desconto de 20%. Ou seja, se eu quero descontar os 20%, o valor que eu quero achar representa 80% de 210. Como que a gente vai encontrar quanto é 80% de 210? A gente vai pegar esses 210 e multiplicar por 0,80. Então, temos 0, 0, 0, 8 vezes 0 é 0, 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 2, 16. Ainda 0, 0, 0.
Por isso, quando nós somamos, nós ficamos com 0, 0, 8, 6, 1, duas casas e a vírgula. Quer dizer, esse calçado que custava R$140, depois de ter sofrido um aumento de 50% e um desconto de 20%, passou a valer R$168. A pergunta é quanto a mais ele ainda está custando do preço original? Ou seja, desses 168, quanto tem a mais pensando no 140? Então, se nós observarmos, nós ficamos com R$28 ainda a mais do que o preço inicial. Então, sempre, é claro, existem outras maneiras, outros caminhos. Aqui a gente vai pegar o caminho mais prático para se chegar, certo? Sempre cuidando com cada detalhe, certo? Então, olha só, ele ainda está custando a mais R$28. Um pintor pintou 30% de uma parede. Outro pintor, então, pintou 60% do que sobrou para pintar nessa parede. Qual é a porcentagem da parede que ainda falta pintar? Qual a porcentagem da parede ainda falta pintar? Pensa que essa parede, ela tem 100%, certo? Ela representa 100% do que se deve pintar. O primeiro pintor pintou 30% dessa parede, ou seja, se a gente retirar os 30% que já foram pintados pelo primeiro pintor, restaram 70% da parede para que fossem pintadas. O segundo pintor pintou 60%, ou melhor, 60% destes 70%. Então, retomando, o segundo pintor pintou 60% do que sobrou, ou seja, sobraram 70%. Ele pintou 60% de 70%. O que significa? Como que a gente vai saber quanto por cento ele pintou da parede? Eu quero saber quanto é 60% de 70%. Esses 60% representam 0,60, ou seja, se nós pegarmos esses 70 e multiplicarmos por 0,60, nós temos 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 7, 42, 0, 0, somando temos 0, 0, 2, 4. Duas casas e a vírgula. Ele pintou 42% do que sobrou. Ou seja, se nós pegarmos os 70 menos os 42% que ele já pintou, nós vamos saber quanto ainda falta ser pintado. Então, olha só, 70 menos 42, a gente vai emprestar aqui, ficamos com 6. 10 menos 2 temos 8 e 6 menos 4 temos 2. Ainda resta pintar 28% deste muro, o que está sendo representado na alternativa letra C. Então, vamos revisar esse exercício. Olha só, para que você entenda todo o raciocínio. A gente começou pensando que esse muro representava 100% da pintura que deveria ser feita. O primeiro pintor pintou 30% deste muro, ou seja, se ele já pintou 30%, ainda resta 70% para ser pintado. O segundo pintor pintou 60% do que faltava, ou seja, desses 70%, a gente encontrou quanto era 60%. Destes 70, encontramos que eram 42%. Então, 70 menos 42 representava aquilo que ainda faltava ser pintado. Daqueles 100%, ainda faltam ser pintados 28%. Em uma competição esportiva, nós temos então que um grupo de atletas conseguiu 37 medalhas. Entre elas, medalhas de ouro, prata e bronze. O nosso exercício ainda nos fornece algumas informações sobre essas medalhas. Ele está nos dizendo que esse grupo conseguiu 20% a mais de medalhas de prata do que de ouro. E ainda que as medalhas de bronze representam 25% a mais do que as medalhas de prata. Sabendo que nós queremos encontrar quantas são as medalhas de bronze. Como esse problema não fornece para a gente qual a quantidade de medalhas de ouro, nós vamos chamar essa quantidade de X. Mas nós sabemos que as medalhas de prata são 20% a mais das de ouro, ou seja, a gente quer 120%, ok? 20% a mais. Então, eu vou colocar assim, 120%
das de ouro, ou seja, se a gente multiplicar o 120% pelo valor das medalhas de ouro, nós temos as medalhas de prata. Só que aqui, pessoal, a gente vai pensar que nós não podemos multiplicar essa porcentagem, ok? Nós temos que transformar isso em um número decimal. 120 dividido por 100, que representa esse 100%, nós temos 1,20. Então, para representar a quantidade de medalhas de prata, nós podemos fazer 1,20 vezes x. Você deve ter entendido o porquê disso. A gente quer as medalhas de ouro mais 20%. Ou seja, eu quero 120% de x, que representam então as medalhas de ouro. E para representar os 120% de x, basta que a gente transforme esse 120 em número decimal, dividindo por 100, ficamos com 1,20. Então, 1,20 vezes x, que são os 120% do valor das medalhas de ouro. Mas ainda, então essas aqui são as medalhas de prata. As de bronze são 25% a mais do que as medalhas de prata. Então, quer dizer, a gente quer 125% de quem? Dessa quantidade. Então, eu pego isso vezes 1,20 vezes x. Mas, gente, não podemos trabalhar com essa situação em percentual. A gente vai dividir isso por 100, ficamos com 1,25. O que nos indica que a quantidade de medalhas de bronze pode ser representada por 1,25 vezes 1,20 vezes x. Quando a gente multiplica esses dois valores, nós temos 1,5 vezes x. Quer dizer, eu quero 150% da quantidade de medalhas de ouro. Eu quero o 100% mais 50%. É isso que representa 1,5 vezes x. Entendeu agora? Que esse 125 é porque eu queria todas mais 25%. Que esse 120 representa todas mais 20%. Agora, o que nos cabe é encontrar o valor de x para que, então, a gente possa descobrir quantas são as medalhas de bronze, porque elas estão em função de x. Se nós somarmos as medalhas de ouro mais as de prata, mais as medalhas de bronze, 1,5x, isso tem que ser igual às 37 medalhas. Então, x, aqui representa 1x, mais 1,20x, mais 1,5x, nós temos 3,7x igual a 37. Quem está multiplicando, troca de membro dividindo. Por isso, x será igual a 37 dividido por 3,7. X será igual a 10. Se o x representam 10 medalhas, a gente volta aqui, ó. Temos 1,5 vezes 10, o que vai representar 15 medalhas de bronze, que é o que nós estamos procurando. Um vendedor disse inicialmente que dava 15% de desconto sobre uma mercadoria, mas no fim deu mais 10% de desconto sobre o primeiro desconto. Qual foi a porcentagem de desconto que ele deu no fim? O que nós precisamos perceber é que se ele deu 15% e depois mais 10%, isso não significa que ele deu 25% de desconto. Primeiro, porque essa mercadoria custava 100%. Ele deu um desconto de 15%, certo? Se ele descontou 15%, a mercadoria que custava 100% já passou a custar 85%. E aí, ele deu um outro desconto em cima desses 85%. Então, a gente precisa saber esse desconto de 10%, então vou colocar assim, ó. Ele deu, nesses 85%, ele deu mais 10%. Então, eu quero saber quanto é 10% de 85%. Lembra que em matemática, a gente tem aí que quando a gente fala de, a gente está falando de multiplicação. Se eu quero saber 85% de 85%, eu tenho que pegar 85 vezes 0,10, a multiplicação, então, do 10%, que em forma de decimal é 0,10. E então, 0,10 vezes 85, a gente vai ter 8,5. Quer dizer que 10% de 85% representa 8,5%.
Isso indica que se inicialmente ele deu um desconto de 15% e depois ele aplicou um desconto de 10% em cima dos 85%, que foi o que sobrou da nossa mercadoria, isso então representa, desses 10% de 85%, representa 8,5%. A soma desses dois percentuais é o que vai indicar a nossa quantidade total de desconto. Então, 15% mais 8,5%, a gente tem um total de 23,5%. Um senhor ganha R$ 840 por mês. Ele gasta seu salário do seguinte modo. Então, vamos pensar. Ele ganha R$ 840 por mês. Ele gasta o seu salário do seguinte modo. 37% ele gasta com alimentação, 21% com aluguel, 39% com outras despesas. Qual o valor mensal que lhe resta? Então, pensamos, ele gasta 37% desse valor com alimentação, 21% desse valor com aluguel e 39% com outras despesas. Será que com isso ele gasta 100% do valor? Então, somando aqui, nós temos 7 mais 1, 8, 8 mais 9, 17... Subiu 1, 3 mais 1, 4, 4 com 2, temos 6, 6 mais 3, 9. Ele gasta 97% do salário com alimentação, aluguel e outras despesas. Então, quer dizer que sobra exatamente 3%. Então, temos que saber quanto é 3% de 840. Por isso, nós vamos pegar o 840 e multiplicar por 0,03, o que vai nos representar 25,20, ou seja, R$ 25,20 é o que sobra para esse senhor.